Então, bora lá. Nós temos aqui o nosso indicador, beleza? Funciona mercado aberto, cripto e OTC, tá? Igual eu vou mostrar para vocês ali, também funciona para OTC. Mas, antes da gente sair pegando aqui todos os sinais, tá? Nós vamos aqui fazer análise. Então, sim, independente da ferramenta que você estiver operando, independente da estratégia que você estiver operando, é essencial que você saiba Price Action, tá? Padrões de velas, interpretação do gráfico. E eu vou te ensinar aqui os principais filtros, tá? Saber todos os padrões é meio chato, é muito difícil às vezes, né, decorar todos. Mas aqui eu vou te ensinar duas coisinhas apenas para a gente tomar a decisão de entrar ou não. Então, por mais que o indicador tenha uma assertividade incrível, por mais que em alguns momentos ali, né, dá bastante win, mas a gente não vai pegar todos esses sinais aqui, independente. Nós só vamos pegar se acontecer esses filtros que eu vou te ensinar agora. Beleza? Então, para quem entrou aqui agora, funciona tanto para o mercado aberto, cripto e OTC. OTC daqui a pouquinho vai abrir o arquivo, que é um arquivo diferente, que você consegue operar lá em qualquer corretora aí, né, da Coldcode. Beleza? Então vamos aqui primeiro com os nossos filtros. Nosso primeiro filtrozinho, que é um dos mais importantes, né, que eu falo com vocês, que é uma coisa bem simples, mas eu e você, às vezes, não paramos para raciocinar, né, neste quesito. Então, olha, nós vamos abrir, deixa eu abrir aqui para nós. Eu fechei, né? Confluência. Então, a primeira confluência é: vamos iniciar nossas operações no momento exato que a vela de H1 inicia. Ou seja, todas as velas, tá? Ó, iniciar sempre no início da vela de H1. Então, nós temos velas de M5, M1, H1 e temos velas, né? Ó, de H1, que é o que eu quero estar apresentando para vocês aqui. Quando uma vela de H1 inicia, ou seja, de 1 hora, tá? Então, aqui, ó, o gráfico está com velas de 5 minutos. Mas temos velas de 1 hora, ou seja, 5 minutos, todas essas velas aqui, lá em H1 deu apenas uma vela, tá? Não é isso? Então, beleza. Então, o que nós vamos analisar aqui, ó? Nós precisamos começar nossas operações no início daquela primeira vela de H1. Quando inicia uma vela de H1, nós precisamos ali começar nossas operações para bater meta urgente nos primeiros 30 minutos, tá? Nos primeiros 30 minutos daquela vela de H1. Bia, por que nos primeiros 30 minutos e nos outros 30 minutos não? Porque quando uma vela de H1 inicia, presta atenção, tá? Quando uma vela de H1 inicia, ela começa a iniciar como tendência. Ela vai criar ali um corpo, tá? E é isso que nós precisamos. Precisamos que aquela vela de H1 cria um corpo. Quando tem um corpo em H1, tá? Quando tem um corpo em H1, lá em M5, que é o que a gente precisa, o gráfico fez isso aqui, ó. Olha que interessante, presta atenção, tá? Ó, lá em H1 deu uma vela apenas, mas lá em M5 deu várias. E como a vela de H1 foi uma vela verde, né? O candle ali teve um corpo grande, lá em M5 teve tendência. Se lá em H1 o gráfico deu uma vela vermelha, lá em M5 o gráfico ficou tendencioso, ele desceu. Então é isso que nós precisamos. Nós operamos a favor da tendência, não é contra a tendência, é a favor da tendência. Então a gente precisa de gráfico que esteja subindo ou descendo. O que tem a ver a vela de H1 com isso? Quando a vela de H1 inicia, ela cria corpo. Tá legal? E nos primeiros 30 minutos é o momento que ela tem para decidir ali o rumo dela, para cima ou para baixo. Galera, depois daqueles 30 minutos, quando ela está para fechar, para terminar ali os 60 minutos, essas velas de H1, 90 e tantos por cento dessas velas de H1, elas não fecham com o corpo inteiro assim. Elas fazem isso aqui, ó. Elas deixam o que para a gente ali, ó? Pavio. Este momento que ela está para fechar, o gráfico faz este movimento de, ó, retração. Este momento de retração para a gente aqui, ó, quando o gráfico está aqui, não é legal. Por quê?
Quando teve corpo, teve tendência. Olha aqui, presta atenção. É o que nós precisamos, né? Quando está no momento de retração, no momento de fechamento da vela de H1, o gráfico faz isso aqui, ó. Lateraliza. E nós não pegamos lateralização. Nós precisamos de rompimento. Então, o gráfico começou a retrair, o gráfico lateraliza, tá ok? É o mesmo exemplo aqui, ó, desta imagem, onde que nós temos aqui, né, do lado esquerdo, o exemplo de uma vela de 1 hora, e lá em M5 como o gráfico fica. Então, os primeiros 30 minutos é essencial para a gente pegar o movimento de tendência. Começou os 30 minutos, você vai ver que a vela de H1 vai criar uma tendência, assim, ela vai começar a subir ou ela vai começar a descer. E a gente precisa surfar nesse movimento. Então, tá tendo corpo lá em H1, lá em M5 tem tendência, tá? Então, nós precisamos dessa tendência. Começou depois dos 30 minutos daquela vela, lá para 10h40, 10h45, o gráfico vai estar para fechar, e aí vai estar retraindo aqui, você vai ver que vai começar a retrair, e o gráfico lá em M5, lá em M1, vai ficar assim, um lateral. E a gente não opera em gráfico lateral, nós precisamos de tendência, tá legal? Então, simplesmente, tá aqui uma imagem para vocês verem o gráfico quando ele está lateral e quando ele está tendencioso. Então, olha, aqui o gráfico começou a subir e aqui começou a lateralizar. Então, nós temos que fugir da lateralização. A gente precisa disso aqui, ó, de tendência. Então, é só você abrir o gráfico em H1, abre um gráfico em H1 e depois abre o mesmo ativo lá em M5. Você vai ver quando tem corpo em H1. Quando tem corpo em H1, o gráfico está subindo. Depois dos 30 minutos que lá começa a fazer um movimento de retração, começa a deixar pavio, tá? Você vai ver que o gráfico vai começar a lateralizar. Por quê? Porque ele está fazendo um movimento aqui, ó, tá subindo. Então, quando o tempo tá quando a vela tá subindo, várias velas lá em M5. Começou a retrair, começou a dar pavio aqui, o gráfico vai começar, ó, a descer. Não é isso? Então, é muito simples a gente fazer nossa análise aqui sobre iniciarmos, então, sempre no início de 30 minutos. Então, se nós começarmos, por exemplo, agora 10 horas da manhã, você tem até que horas para bater sua meta, família? 10h30. 7 horas da manhã, até 7h30, tá? Somente aqueles 30 minutos ali da vela de H1 é essencial para a gente bater nossa meta e a gente fugir ali, né, da lateralização. Então, a gente precisa de gráfico tendencioso. Fechou? Então, o nosso primeiro filtro tá aí, tá? Tá bem explícito ali para você essa análise. Agora, vamos para o próximo aqui, ó. Vamos para o próximo aqui. O nosso próximo nós vamos escolher ativos que nos dão, no máximo, até 4 loss, tá? Escolher ativos que nos dá até 4 loss. Como assim? Será que faz sentido você deixar de operar em um ativo que está 20-2 para operar em um ativo que está 18-7? Não faz, né? Não faz sentido. Então, aqui, por exemplo, ó, tá no mercado OTC, né? Eu abri aqui as criptos, só para a gente ter uma noçãozinha de mercado aberto, tá bom? Então, aqui, ó, a cripto aqui, ó, tá 17-3. Aqui na Ethereum tá 17-3. Aqui na XRP está 15-3, tá? Então, né, o gráfico está se movimentando aqui, mercado aberto, tudo certinho, em 5 minutos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir ativos que tenha no máximo até 4 loss, tá? Então, às vezes, presta atenção, às vezes você está focando em um ativo que não está respeitando a sua estratégia. Então, não é a sua estratégia que não está funcionando. É o ativo que você abriu naquele momento que não está respeitando a sua estratégia. Tá legal? Então, dica aqui na live. Às vezes você está tomando alguns lozinhos aí, porque você está abrindo ativos que não está respeitando a sua estratégia. E quando você abre o gráfico, por exemplo, na corretora aqui, você fica perdido, você não tem noção do como aquele ativo está respeitando ou não a sua estratégia. Você teria que voltar no passado aqui e ficar olhando a olho nu mesmo aqui. Então, o indicador, ele já facilita isso para a gente, tá? Analisando os ativos que está respeitando a nossa estratégia. Então, não é a estratégia que não está funcionando,
porque tem ativos que tá 20-1. Então, não vou perder nem tempo, nem energia, nem dinheiro em ativos que está lá com 10 loss. Faz sentido? Não faz sentido. Então, dependente da estratégia que você opera aí no dia a dia, talvez você esteja tomando loss porque você está abrindo ativos que não está respeitando a sua estratégia. Tá legal? Então, aqui abrir ativos que está dentro do nosso filtro ali, até no máximo 4 loss, tá? Mais do que isso, você desconsidera, você procura um próximo ativo. Então, eu gosto de operar em M5. Se M5 estiver muito ruim, eu volto lá para M1. É o que interessa, é a minha assertividade, tá? Eu não tenho um preconceito ali de time. Se M5 está melhor, a gente opera em M5. Se M1 está melhor, eu também opero em M1. Fechado? Então, um exemplo bobo aqui, ó. Às vezes o mercado está subindo, você está vendendo. O mercado está caindo, você está comprando. Então, você está tomando loss ali, porque você ainda não parou para analisar, né, aquele ativo. Então, o indicador ele já facilita a nossa vida. Ele já fez uma análise ali de como está, né, aquele ativo e se ele está com uma assertividade. Ou seja, aqui está tendo bastante rompimento e é isso que nós precisamos. Tá legal? Bacana? E aqui, ó, a nossa catalogação deixa eu abrir aqui para vocês. A nossa catalogação é catalogação por velas do backtest das últimas 288 velas. Então, esse resultado é das últimas 288 velas. Ou seja, das últimas 288 velas, tivemos 17 wins e 3 loss, tá? Isso aqui é até a segunda vela, tá bom? Então, se isso é martingale, Bia, não. Nós fazemos mão fixa. Martingale, não façam isso, pelo amor de Deus. Martingale quebra conta. Para quem não sabe o que é o galho aí, ó. Aqui eu entro com 10, perdi. Entro novamente aqui, entro com 20. Eu duplico. Amanhã, se você perde isso aqui, você tomou 4 lojas de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. Olha que loucura. Então, jamais façam martingale, pelo amor de Deus. Não existe gerenciamento que te protege de martingale. Nós operamos de mão fixa. Entrei com 10, perdi, entro com 10 novamente. Tá legal? Então, busquei meu 1 a 1, depois busco meu 2x1, perfeito. Então, nosso gerenciamento é 2-0, 2-1 e o nosso stop loss ali também de 0x2, tá? Nosso gerenciamento de 0x2. Vou mostrar para vocês que estamos no desafio dos 30 dias, né? Estamos aí há várias semanas positiva, mas aqui eu vou mostrar para vocês um cenário do pior mês possível, tá? Imagina o pior mês, um mês que você tomou vários loss. Mesmo esse cenário do pior mês possível, você ainda seguindo a minha matemática, você ainda pode fechar positivo. Olha que loucura. Olha isso aqui, vamos abrir aqui, ó, o nosso gerenciamento. Então, eu vou te mostrar um cenário onde que no pior mês possível, se você segue a minha matemática, tá? Você ainda pode fechar positivo lá no final do mês. Então, o segredo para viver de trade não é gráfico, principalmente opções. Opções binárias não é a respeito de gráfico. Opções binárias é matemática. Você precisa sim ter uma matemática que te protege, uma matemática que vai, mesmo você tomando vários loss ali, vários stop loss no mês, você ainda vai sair positivo. Tá legal? Então você precisa sim ter uma matemática que te protege. Então tá aqui, ó, no pior cenário possível. Aqui eu desenhei 30 dias de operações no pior cenário possível, naquele mês assim bem turbulento, e mesmo assim, lá no final do mês, você saiu positivo. Então presta atenção nisso aqui, porque isso aqui que é, tá, a chave, a viradinha de chave que você tá precisando aí. Que você já tentou tantas coisas, mas o básico mesmo, o simplesão, você até hoje não testou, né? Que você ainda não fez, tá bom? Então, eu sei que você já tentou de tudo, mas eu tenho certeza que você ainda não tentou fazer o certo, tá? Você tem tentado aí fazer só o errado. Então, aqui, ó, tá aqui pra gente aqui. Nós temos aqui, tá? No pior cenário possível, onde que aqui, ó, tem o mês inteiro, 30 dias de operações, 4 semanas o mês, tá? Aqui eu coloquei o pior cenário possível, onde você fecharia 2 semanas negativo e 2 positivo, tá? Então, olha que maluquice. Mesmo você fechando
2 semanas positiva e 2 semanas negativa, olha o resultado final disso aqui. Ó. Olha aqui embaixo que loucura. Ó. R$ 40 positivo. Mesmo você fechando 2 semanas negativa, você ainda fecha positivo. Não foca no valor, não. Foca no verde positivo. Ou seja, mesmo naquele pior cenário do mês, mesmo você tomando vários stop loss, mesmo você perdendo horrores, olha que coisa de outro mundo. Tira print e depois você calcula para ver se eu fiz alguma besteira aqui. Né? Ó, mesmo você no pior cenário do mês, o pior cenário possível, você ainda, ó, lá no final do mês, ó, fechou positivo. Então, parabéns. Isso aqui que é a tão sonhada consistência, isso aqui que é o tão sonhado viver de trade, tá? O problema é que você está procurando algo que te dê 100% de assertividade e você não vai encontrar. Então, sabe aquela frasezinha aceita que dói menos? É basicamente isso. Você precisa, tá? O trade, ele é 20% técnica e 80% gerenciamento. Então, para você começar a ter resultados, é 80% isso aqui, ó. Se você não fazer isso aqui, já era. E olha que loucura, 20% técnica. Então, será que a gente tem uma assertividade aqui muito mais que 20%? Temos, tá legal? Então, você simplesmente vai pegar esse gerenciamento, mas não é o indicador que é milagroso, é esse aqui que é milagroso, tá bom? Então, o indicador ele vai te dar um bom resultado. Fez sua metinha lá, 2-0, para. Voltei lá para a gestão. 2-0, para. Então, qual que é o segredo para viver de trade? Ó, aprender a parar. Você está perdendo dinheiro porque você não sabe parar. Você não tem meta, você não tem disciplina, você é ganancioso, você é imediatista, você quer fazer 10, 15 operações por dia e isso está fazendo você gastar tempo e dinheiro. Então, é possível viver de trade? Está aqui, ó, a prova para você. Estou te provando com a matemática, com a ciência mais exata, como 1 mais 1 é igual a 2. Ninguém vai discutir comigo que 1 mais 1 é igual a 3. Não tem como. Então tá aí a prova. Talvez você não está ganhando dinheiro ainda com as opções porque você está focando apenas em gráfico. Você está lá buscando 10, 15 operações por dia, achando que isso vai te dar resultado, e não vai. Então tem uma ferramenta com uma boa assertividade, ponto, o indicador tem. Você pega essa ferramenta, buscou sua entrada, sua meta e sai fora. Então, nós estamos fazendo esse desafio de 30 dias. Se você é novo aqui na nossa live, te convido também a estar participando desse desafio. Antes de você desistir das opções, antes de você desistir do trade, você precisa pelo menos tentar fazer o certo. Porque se você está aí perdendo dinheiro é porque você assume que você está fazendo alguma coisa de errado aí, né? Então, começa a fazer o certo. O desafio, segue isso aí por 30 dias, depois você me chama aqui no PV e você me conta. Tá legal? Então, o trade não é sobre você sair fazendo 10, 15 operações por dia. Vai por mim, tá? Você precisa de meta. Você precisa colocar uma disciplina, tá, na sua vida, que aí sim você vai começar a ter resultado. Olha a diferença, olha como isso que vai abrir sua mente, ó. Imagina que você fez 1, 2, 3, 4, 15 operações no dia. 15, para fechar isso aqui, ó, menos 200. Aí você veio aqui com o nosso gerenciamento, fez 1, 2, menos 200. A mesma coisa, com 2 operações você saiu negativo. Beleza. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 15 operações. Você fechou mais R$ 200, positivo. Aqui você fez 1, 2 e fechou mais R$ 200. Tá vendo que não é a quantidade, é a qualidade? Então chega, tá? Chega de cometer aí 10, 15 operações por dia. Não vai te fazer você ter resultados melhores, tá? O mercado é ciclo. Pega esses 2-0 que o mercado te deu e sai fora. Pega esse 2-1 que o mercado te deu, sai fora. Pega esse stop loss que você tomou, que ele vai vir, não tem como, sai fora, tá? Então, para com essa busca excessiva sua aí de querer encontrar uma estratégia mirabolante, uma estratégia que te dê 100% de assertividade, o que você não vai ter, tá bom? Então, bora aqui continuar aqui o nosso... Gente, se deixar, eu fico aqui até amanhã falando de gerenciamento de mentalidade, porque é algo que é só isso que vai fazer você ter resultados, tá? Quem dera se todo trade tirasse tempo do dia dele ali para fazer uma live com vocês, falando só a respeito de mentalidade, de gerenciamento de emocional,
o quanto que vocês iam começar a ter resultados. Porque não existe um outro caminho, não existe outro segredo, a não ser você ter um bom gerenciamento e você ter disciplina. Um dia que você sair do gerenciamento aqui, ó, um dia que você fazer loucura aqui, ó, já era todo o seu mês, tá? O seu gerenciamento aqui, ó, era perder R$ 200, tá? Tava dentro da sua proteção, mas você saiu da disciplina aqui e agora perdeu R$ 800. Já era o seu saldo, já era todo o seu gerenciamento, já era toda a sua disciplina. Olha que loucura. Um dia que você faz cagada aí, já era todo o seu mês. Então, por isso que você não está ganhando dinheiro, né? Porque você está fazendo, desculpa a palavra, cagada não é só um dia. Você está fazendo aí todos os dias. Então você não vai ter resultado. Aí depois você sai falando aí que isso aqui não presta, que isso aqui não funciona, que é o meu indicador, que não sei o que. Não é isso, família. Chega, tá? Tá na hora de a gente parar de cometer erros, parar de se sabotar e começar a fazer o certo. Então, antes de você desistir aí do trade, das opções e blá, 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 faça primeiro o certo. Tente, tá? Tente fazer o certo aí, porque eu tenho certeza que você vai começar a ter resultados. Beleza? Então vamos lá que hoje é sabadão, daqui a pouco eu quero sair para almoçar. Então, olha, vamos continuar aqui. Agora esses dois aqui são o que eu falei para vocês, que é o famoso Price Action, tá? Antes de nós fazermos nossas entradas, nós vamos, tá, fazer essas confluências. Ou seja, tem vários sinaizinhos ali. Nós não vamos entrar em todos. Não vamos. Nós só vamos pegar as melhores entradas, as melhores oportunidades. Tá legal? Então, se você entrou aqui agora na live, o indicador funciona tanto para OTC quanto para mercado aberto, quanto para cripto, tá? Eu abri aqui, ó, um OTC aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês que também funciona para OTC. Daqui a pouquinho eu vou abrir o arquivo, que é um arquivo diferente aqui dentro do indicador. Então, vamos aqui para o primeiro análise. Nossa vela tem que romper ou terminar em cima da linha, mas eu prefiro que ela rompa. Então, nossa vela precisa romper. Que vela, Bia? O indicador, ele tem dois alertas. Ele tem um alerta da bolinha, né? Falar assim, plim! Aí vai aparecer aqui a casinha falando ativo. Então, ele tem a bolinha e depois ele tem a seta. Então, a bolinha é apenas uma atenção. Olha, estou rompendo a região, possível entrada na próxima. Se essa vela romper a região, aí sim na setinha nós vendemos. Então, bora lá. Precisamos que, tá? Imagina aqui que nós temos uma região de suporte, tá? E aí veio plim, plim, bolinha. Essa vela da bolinha, ó, ela tem que vir, romper o suporte, não interessa o tanto, ela tem que terminar para baixo. Aí sim veio a seta, eu acredito aqui neste movimento de tendência, de rompimento. Se caso, tá? Nos últimos segundos, olha aqui, ó, deu plim, nos últimos segundos, essa vela fez isso aqui, ó, ela veio, ela retraiu e terminou assim. Mesmo que a setinha apareça, nós não vamos entrar. Por quê? Porque isso aqui não foi um rompimento, foi um falso rompimento. Então, vai ter entradas aqui que a vela vai retrair nos últimos minutos. É o que aconteceu aqui agora, aqui, ó. Ó, plim, bolinha. Nossa vela vermelha, ela desceu até aqui, ó. E ela chegou a romper a região, tá vendo? Mas os últimos segundos, olha lá aqui, ó, ela retraiu, ó, subiu lá para cima. Então veio a seta, mandou vender que Bia deu em problemas, eu não entro. Eu quero duas entradinhas, snipezinha para me bater a minha meta. Então não é sobre sair pegando todos os sinais, tá? Nós precisamos esperar um rompimento para aí sim nós pegarmos a nossa entradinha. Tá legal? Bacana? Então, se deu um falso rompimento ali, nós não vamos pegar, né, este movimento. Então, você precisa esperar que haja um rompimento. Ó, aqui sim, ó. Olha aqui o exemplo, ó. Ó, tá aqui, ó. Vela da bolinha, plim! Olha o tamanho dessa vela aqui, ó. Olha como ela rompe essa região. Olha aqui o suporte, né? E a vela da bolinha rompeu. E ali, ó, deu entradinha, né? Mão fixa, 10, 10. E aqui também mesma coisa, ó. Aqui rompeu um pouquinho, mas rompeu, né? E aí nós pegamos a tendênciazinha de baixa win. Então não me interessa o tanto que ela rompa. Ela tem que terminar pelo menos com o corpo ali para fora e não fazer aquele movimento lá, né? Que a outra fez, tá legal? Deixa eu achar uma outra aqui, ó. Ó, aqui, por exemplo, né?
Ó, aqui rompeu, deu in, aqui rompeu, deu in. Olha isso aqui, olha esse rompimento, que lindo. Olha a bolinha aqui, ó, rompeu, winzão, tá? Então, você vai pegar, olha aqui, ó, pronto, olha que lindo. Bolinha, tá? Bolinha rompeu, olha aqui como é que rompeu. E aí, setinha, winzão. Vamos ver aqui anterior? Olha isso aqui, ó, bolinha, win, rompeu, aí sim nós pegamos ali. Então, não é só sair pegando todos os sinais aleatoriamente, você só vai pegar das melhores entradas. E por último, né, esse aqui é a análise perfeita de Price Action, que é vela, tá? Temos que analisar pavio. Então, esse aqui é o Price Action puro. Para quem não sabe o que é Price Action, aí leituras de padrões, né? Sei que leituras de padrões é muito chato, é muito difícil saber todos, né? Cada vela tem um porquê, tem um significado, que é interessante você saber sim. Enquanto você estiver rejeitando essa ideia, você não vai ter resultados aqui, tá bom? Então, olha, aqui eu vou te ensinar você o básico. Nós vamos analisar pavio. Então, este filtro é para analisar a vela da bolinha, tá bom? Então, ó, plim, rompeu, é o que nós precisamos, né? Mas antes de a gente entrar aqui, a gente também precisa analisar aqui agora, ó. Vela anterior à bolinha tem que confirmar, tá? O rompimento. Ou seja, só vamos pegar venda aqui se a anterior terminar dessa forma. Presta atenção. Nossa vela anterior precisa fazer isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Pavio, ou seja, por cima e empurrando o preço para baixo. Vou explicar para vocês mais desenhadamente aqui. Quando um gráfico, quando uma vela termina assim, na briga dos compradores e dos vendedores, quem que você acha que está ganhando essa briga aqui, família? Os compradores. Os big play aqui, ó, estão entrando pesado, tá? Na compra. É como se pegasse um martelozinho aqui do Thor e pá, fazendo essa vela subir. Então, a liquidez de compra aqui está gigantesca. Tá legal? Se o gráfico, a vela, tá assim, ó, na briga dos vendedores e dos compradores, dos touros e dos ursos ali, quem que você acha que tá ganhando essa briga aqui? No nosso caso aqui, os vendedores, ó, tá empurrando o preço para baixo. Então, isso aqui está me dizendo que está tendo uma liquidez grande ali de venda. Então, prepare o printzinho aí, ó. Entrada perfeita é: nossa vela da bolinha rompeu? Sim. Antes de nós entrarmos vendido aqui, vamos olhar a anterior. Se a anterior fez este movimento aqui, ó, pavio por cima, jogando o preço para baixo, aí sim eu vou acreditar aqui na venda. E aí sim nós temos um fluxo de vela perfeito. Então, isso aqui que é a entrada perfeita. Você só vai entrar se acontecer essa entrada perfeita. Vamos fazer um exemplo de alta aqui. Temos aqui, ó. Deu plim, bolinha, ok, rompeu. Rompeu? Antes de você entrar comprada aqui, vamos olhar anterior? Anterior deixou este movimento. Ó, eita, que lindo! Quem tá ganhando aqui? Compradores, martelozinho do Thor, jogando o preço lá para cima. Aí sim, eu acredito aqui na compra. Aí sim, eu acredito nessa tendência de alta aqui. Se tiver esse movimento contrário aqui, eu não pego, ó. Plim, rompeu, sim. Antes de você comprar aqui, vamos olhar o anterior. Anterior agora fez esse movimento aqui, ó. E agora deixou o que aqui? Pavio em cima. Vendedores estão ganhando aqui agora, jogando o preço para baixo. Neste caso aqui, independente se aparecer a setinha, eu não entro, tá? Eu quero a entradinha sniper. Deixa eu tentar achar uma entradinha sniper aqui. Olha aqui. Vamos ver. Ó, bolinha, tá? Vela anterior. Neste caso aqui, os pavis delas estão praticamente o mesmo tamanho, mas quem está ganhando aqui é o corpo vermelho. Neste caso aqui, eu entraria, tá bom? Então, quando tem dois pavis iguais, você vai olhar se a cor da vela está a favor do rompimento, tá bom? Aqui, ó, bolinha, vela anterior, vela de força.
literalmente leitura de padrões aí, quem sabe isso aqui é a famosa vela elefante, não é isso? Então aí teve uma confirmação sim, né, de região, tá legal? Então você vai esperar, tá? Aquela confluência bonitinha, bacaninha, para você pegar as suas operações, tá? Deixa eu tentar achar mais uma entradinha perfeita aqui. Aqui, ó. Rompeu sim, vela anterior com o mesmo problema de pavio. Pavio por cima, pavio por baixo, o mesmo. Mas qual foi a cor predominante? Verde. Aí sim, nós entramos a favor deste rompimento, tá? Aqui, ó, aqui eu já não entraria, tá? Por quê? Vela anterior à bolinha teve 2 pavios iguais, mas nesse caso terminou verde, né? Terminou verde ali, então eu não entraria, tá bom? Isso aqui é a entrada perfeita, ó. Pavio jogando para preço para baixo, corpo da vela vermelho gigante. E aí sim, ó, olha esse rompimento. Até a nossa vela do rompimento também teve rejeição aqui por baixo. Tá bom, família? Então só vamos pegar, olha, que confluência linda, maravilhosa. Ó, rompimentozinho. Vela anterior não tem pavio, mas ela tem vela elefante, vela de força. Então já estava confirmando um rompimento aqui, ó, gigantesco. Tá bom? Se eu tentar achar aqui uma entrada, pronto. Aqui, ó. Achei. Isso aqui que é a entrada perfeita. Isso aqui é a entrada perfeita. Nossa vela da bolinha rompeu e olha a vela anterior, o pavio dela, ó. Pavio por cima, ó, o martelo do top, pavio tá maior por cima, jogando esse preço para baixo. Você percebe que até a outra também estava. Nossa vela saiu do canalzinho ali, aí sim eu entro vendido aqui, acreditando nesse movimento, tá? Então, percebe-se, ó, aqui, ó, bolinha rompeu lindo, olha o tamanho dessa vela. Mas olha a anterior também, velinha, elefante, velinha de força, confirmando o rompimento. Rompeu, família, vai continuar. Olha isso aqui, a tendência de continuar rompendo é muito grande, tá? Então veio para baixo, simplesmente ali você aumenta horrores sua assertividade. Ó, bolinha, vela anterior, deixou um paviozinho por baixo. Aqui já é preocupante, tá? Aqui já é preocupante, aqui eu não teria entrado, não. Eu gosto que o pavio seja por cima ou essa vela elefante esteja sem pavio nenhum, tá? Igual aqui, ó. Aqui tivemos pavios iguais, mas corpo verde. Aí sim, tá uma confirmação legal, tá? Então, é sobre você sair entrando em todos os sinais ali? Não. Você vai pegar a entradinha perfeita, aquele snipezinho, sabe? Aquela entradinha que você fala assim, agora sim, né, eu vou pegar essa entrada. E é claro, aquele gerenciamento lindo, maravilhoso. Então eu falei para vocês que nós vamos, vou mostrar para vocês que também funciona em OTC, tá? Então aqui eu vou abrir, vou fechar, porque está com ativos do cripto. Vou fechar aqui as criptos e vou abrir aqui o ativo OTC, tá? Então vou abrir um ativo qualquer aqui. Então, aqui, ó, a gente tem o WebBolt, tá? Vou abrir aqui o WebBolt. Estamos aqui, ó, programado, tá? Para... Vou selecionar as corretoras. Ó, tem várias corretoras, mas aqui a gente vai colocar a IQ, porque é a principal e todas as outras copiam ela. Então, os gráficos aqui da Code ali, todas as corretoras, né, que é igual IQ, Avron, Bulex, Broken, blá, 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 são todas as mesmas coisas. Então, aqui, ó, tá pronto, tá aberto e vou escolher aqui os ativos. No gratuito, a gente só tem 3 ativos em OTC. Euro JPY, Euro SD e o SDJPY. Vamos abrir aqui a Euro JPY, tá? Abrir aqui. Vou colocar aqui agora o nosso indicador. Beleza. Vamos abrir o gráfico lá na IQ para ver se está igual. Ó. Euro JPY. Beleza? Vou colocar o indicador aqui do ladinho. Tá aí, ó. O mesmo gráfico de OTC, tá? Mesmo gráfico do OTC está disponível para a gente. Então, tem 3, Euro JPY, Euro SD, vamos abrir a Euro SD?
você pode, qualquer corretora ali, né, da Quality, você pode estar operando no OTC. Eu não gosto, eu só opero com vocês em mercado aberto, tá? Mercado aberto é o canal. Vamos abrir lá agora EURUSD. Vamos abrir agora EURUSD. EURUSD tem para 1 minuto e tem para 5 minutos, tá? Vou puxar aqui o nosso indicador. Pronto, vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos ver se tá a mesma coisa. 3 velinhas ali, olha, pronto, tá? Beleza? Então esse aqui ajuda muito, né, para vocês aí que gostam de estar operando em OTC, blá blá blá, que não tem tempo para estar estudando no mercado aberto. Isso aqui também é surreal. Então, olha, você pode estar testando essa ferramenta, tá? O nosso indicador brabo ali por 30 dias antes de você virar um mensalista. Então você testa primeiro, se caso você achar interessante, você vira ali então um mensalista, tá legal? Então, olha, mesmo aqui em OTC ainda tem uma assertividade incrível. E o OTC, ele tem um lado positivo. Ele é bem tendencioso. Quando ele sobe, quando ele desce, tá vendo? Ele tem menos lateralização, ó, tirar um zoom aqui, ó. Quando ele sobe, quando ele desce. Tá 23-1 no OTC, né? Aqui, ó, no EURUSD, 21-4, né? Vamos abrir o outro ali. A gente tem também aqui o SDJPY. Vamos ver o SDJPY aqui. Vamos puxar aqui o indicador brabo. 15-2 aqui na USDJPY. Vamos abrir lá o SDJPY. O SDJPY. Para OTC. Vamos ver se está o mesmo gráfico? Mesmo gráfico, né, do nosso indicadorzinho. Tá legal? Então, você tem aí a opção também de estar operando em OTC, tá? Mas eu indico o mercado aberto sempre, mas aí é um caso específico, tem gente que gosta de operar no OTC, principalmente por essa questão aí dele ser bem tendencioso. Então, quando ele sobe mesmo, né? Quando ele desce de confuso. E mesmo assim ainda, vocês podem ver que tá um resultado ali bacana. Beleza? Então, quer testar isso aqui? Me chama aqui agora, tá? Você que está aqui no WhatsApp, você tem aqui meu número. Você que está aqui no TikTok, entra aqui no meu perfil, na minha fotinha aí, e vai ter um linkzinho para você entrar dentro do meu grupo. E lá você vai me pedir o teste. Tá legal? Então é isso, família. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!